Tem gente que precisa tratar a informação com mais seriedade, sabe? Uma das formas clássicas de você criar uma fake news não é inventando uma mentira do nada, é pegando uma verdade e distorcendo o sentido dela. Essa é a técnica clássica das fake news, é aquela pimenta que você coloca que faz toda a diferença. Quer ver? A notícia agora é sobre o rombo dos cofres públicos. A última atualização do relatório de metas do governo é que 2023 vai fechar com 203 bilhões de déficit, ou seja, o governo vai gastar 203 bilhões a mais do que a arrecadação. Isso é uma má notícia? Claro que é uma má notícia. Déficit nunca é uma boa notícia. Mas tem alguma novidade nisso? Pois é, também não tem nenhuma novidade. Esse é o ponto onde eu quero chegar. Vamos fazer as contas juntos que você vai entender. Em abril do ano passado, o Bolsonaro mandou para o Congresso uma proposta de orçamento para 2023. Abril, anota aí. A previsão era de um déficit de quase 66 bilhões de reais, com salário mínimo de R$ 1.294 e Bolsa Família de R$ 405 reais. Então já se sabia que o Brasil teria esse déficit de 66 bilhões de reais. Vamos em frente. Depois que o Lula ganhou a eleição e foi olhar o orçamento, o caixa estava, sem exagero da minha parte, zerado. Não tinha dinheiro para farmácia popular, não tinha dinheiro para medicamento contra o câncer, não tinha dinheiro para Minha Casa Minha Vida, nem para o Bolsa Família de 600 reais. Lembra que era 405? Não tinha um tostão além do que já foi comprometido com salário, água, luz, internet, combustível, ou seja, a estrutura da máquina pública. Numa articulação política do Lula, o Congresso aprovou a PEC da transição. Lembra dela? A PEC da transição era uma autorização para o governo gastar mais 168 bilhões, porque senão não teria governo, não teria dinheiro para nada. Então, 66 bilhões previstos pelo Bolsonaro, mais 168 bilhões da PEC da transição, o total do déficit deveria ser de até 234 bilhões. Mas aperta daqui, estica dali, o Congresso aprovou um déficit de 231 bilhões e meio para 2023. Então, fazendo uma conta simples, o ano vai fechar com um déficit de 28 bilhões e meio, menor do que o previsto. Então, esse escândalo todo é em cima de uma falsa polêmica. É normal que à medida que o orçamento vai sendo executado com o passar dos meses, o rombo vai crescendo também, né? Até chegar na previsão final. No caso, nem vai chegar na previsão, vai ficar abaixo. Outra distorção da realidade. Ah, mas ano passado o governo entregou com superávit de 54 bilhões, depois de 9 anos. É outra verdade que foi divulgada de uma forma distorcida para parecer que o governo anterior era um bom gestor, quando na verdade esse superávit foi meio que sem querer, obra do acaso. Quer ver? Primeiro, você se lembra até onde chegou o preço dos combustíveis no ano passado, não lembra? Pois é. O que isso provocou? Um lucro recorde na Petrobras. E ela distribuiu esse lucro na forma de dividendos aos sócios. A estatal triplicou o dinheiro que distribuiu para os acionistas e o governo sozinho levou 72 bilhões de reais. Se ela triplicou, significa então que são 48 bilhões de reais de dinheiro a mais do que o normal, dinheiro atípico. O governo vendeu a Eletrobras, 34 bilhões de reais. Outro dinheiro que entrou no passado não vai entrar nunca mais, ou seja, outro dinheiro atípico. 48 mais 34 é igual a 82 bilhões de reais de dinheiro que entrou fora da previsão. Por último, o governo Bolsonaro pagou só 39 bilhões de um total de 89 bilhões de reais em precatórios, que são aquelas dívidas vencidas que não tem mais para onde recorrer, tem que pagar. Só que o governo pendurou 50 bilhões de reais, deixou para pagar esse ano. Então soma 82 bilhões de reais a mais e 50 bilhões de reais que deveria ter saído e não saiu, significa que a gente está falando de uma diferença de 132 bilhões de reais. O que isso significa na contabilidade? No papel sobrou 54 bilhões de reais, mas na prática, se não fosse essa grana da Petrobras, da Eletrobras, e se não fosse o calote dos precatórios, o Brasil teria fechado 2022 com um déficit de 78 bilhões de reais. Então eu digo sem medo de errar, os 54 bilhões de superávit só existe por uma coisa chamada maquiagem contábil. Só para sair na manchete e distribuir essa manchete para o seu tio pelo zap. Pode chamar de passapano, estou acostumado, tá? Analisar e destrinchar a verdade agora tem outro nome para quem não gosta dessa verdade. Passador de pano. Que seja então, mesmo com esse apelido, eu prefiro ficar com a verdade.